Existe uma palavra antiga, quase esquecida, que descreve o estágio final de um processo de transformação profunda: rubedo. O termo vem da alquimia medieval, onde descrevia a etapa final da transmutação da matéria, depois das fases de enegrecimento e clareamento. Carl Jung resgatou esse conceito como metáfora para descrever a etapa final do processo de individuação, o momento em que a pessoa finalmente integra as partes fragmentadas de si mesma numa totalidade mais coerente e consciente, algo que ele considerava o objetivo mais elevado do desenvolvimento psicológico humano. Se você está passando por certas mudanças internas recentemente, é possível que esteja entrando exatamente nessa fase. E vamos ver os primeiros sinais agora. O primeiro sinal é a redução drástica da necessidade de explicar ou justificar suas escolhas para os outros. Antes do rubedo, boa parte da energia psíquica é gasta tentando alinhar decisões com expectativas externas, buscando aprovação constante de familiares, colegas ou amigos que talvez nem estejam realmente prestando atenção nessas escolhas. Na fase final da individuação, a pessoa começa a agir a partir de uma bússola interna mais estável, sem sentir a mesma urgência de convencer os outros de que sua escolha é a certa. Não é indiferença aos outros, é simplesmente menos dependência da validação externa para se sentir segura sobre o próprio caminho. O segundo sinal é a capacidade de segurar contradições internas sem precisar resolvê-las imediatamente. Jung falava muito sobre a união dos opostos, a conjunctio alquímica, como símbolo central do rubedo, representando a fusão entre elementos que antes pareciam mutuamente excludentes. Isso se manifesta na prática como uma tolerância maior à ambiguidade. Você consegue sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo diante de uma mudança de vida, pode reconhecer tanto força quanto vulnerabilidade em si mesmo, sem que isso pareça contraditório, e para de precisar categorizar tudo em bom ou ruim, certo ou errado, de forma tão rígida quanto antes. O terceiro sinal é uma relação mais pacífica com a própria sombra, aquelas partes reprimidas ou rejeitadas da personalidade. Em vez de continuar em guerra interna contra traços que sempre foram julgados inaceitáveis, ambição, raiva, desejo de reconhecimento, a pessoa no rubedo consegue reconhecer essas partes como legítimas, integrando-as de forma consciente, em vez de deixá-las vazar de formas destrutivas ou mantê-las completamente reprimidas. O quarto sinal é uma sensação de propósito que não depende mais de circunstâncias externas favoráveis para existir. Antes do rubedo, muita gente vincula sentido de vida a conquistas específicas, um cargo, um relacionamento, uma quantidade de dinheiro, e sofre profundamente quando esses marcadores externos não chegam no tempo esperado. Na fase final da individuação, o sentido começa a vir de dentro, de uma coerência interna entre valores e ações, e se torna mais estável mesmo quando as circunstâncias externas mudam, melhoram ou pioram, porque não está mais condicionado exclusivamente a resultados específicos que estão, em grande parte, fora do controle direto da pessoa. O quinto sinal é uma diminuição visível da reatividade emocional automática. Situações que antes gerariam explosão de raiva, ansiedade paralisante ou necessidade imediata de reagir, passam a ser recebidas com um espaço maior entre estímulo e resposta, um intervalo que antes praticamente não existia. Isso não significa parar de sentir emoções intensas. Significa que a pessoa desenvolveu capacidade de observar essas emoções antes de agir automaticamente a partir delas, um sinal claro de maior integração entre consciência e processos inconscientes que antes operavam de forma completamente automática, sem nenhuma pausa reflexiva no meio do caminho. O sexto sinal é uma relação mais madura com o fracasso e com o erro. Antes do rubedo, falhar costuma ser interpretado como ameaça direta à própria identidade, gerando vergonha desproporcional ou necessidade de esconder o erro a qualquer custo. Na fase final da individuação, o erro passa a ser recebido com mais curiosidade do que pânico, como informação útil sobre o caminho,
não como veredito definitivo sobre o próprio valor como pessoa. Essa mudança de perspectiva liberta uma quantidade enorme de energia que antes era gasta evitando riscos só pelo medo de errar publicamente. O sétimo sinal é o aparecimento espontâneo de símbolos significativos, seja em sonhos, seja em sincronicidades notadas no dia a dia. Jung dava enorme importância a esse fenômeno, associando o rubedo a um período de comunicação mais fluida entre consciência e inconsciente. Isso pode se manifestar como sonhos mais vívidos e carregados de significado pessoal, ou como a sensação recorrente de que certos eventos externos parecem conversar de forma simbólica com o momento interno que a pessoa está vivendo, mesmo sem nenhuma explicação lógica óbvia para essa conexão percebida. O oitavo sinal é uma capacidade renovada de criar, seja através de arte, escrita, trabalho ou qualquer expressão pessoal, vinda de um lugar mais autêntico do que antes. Quando a energia psíquica deixa de ser consumida inteiramente pela repressão de partes da personalidade, ela fica disponível para outros usos, e a criatividade costuma ser um dos primeiros lugares onde essa energia liberada aparece, muitas vezes de formas que surpreendem a própria pessoa, que não se via como alguém particularmente criativo antes desse período de transformação interna. O nono sinal é uma mudança perceptível na qualidade dos relacionamentos. Vínculos superficiais, mantidos apenas por hábito, medo de solidão ou obrigação social, começam a parecer cada vez mais insustentáveis, enquanto relações baseadas em autenticidade mútua se aprofundam naturalmente. Isso pode gerar temporariamente uma sensação de distanciamento de pessoas que antes pareciam próximas, não por rejeição deliberada, mas porque a nova versão mais integrada da pessoa simplesmente já não encontra o mesmo encaixe em dinâmicas que exigiam manter uma máscara antiga. O décimo e último sinal é uma aceitação mais profunda da própria mortalidade e finitude, sem que isso gere desespero constante, mas sim uma urgência saudável de viver com mais intenção. Jung via essa confrontação com a finitude como parte essencial da segunda metade da vida psicológica, um convite a parar de adiar o que realmente importa em nome de projetos infinitamente postergáveis. Essa consciência, longe de ser deprimente, costuma trazer clareza sobre prioridades reais, filtrando o que é essencial do que é apenas ruído acumulado ao longo dos anos. É importante lembrar que o rubedo, segundo Jung, nunca é um estado permanente e definitivamente conquistado, como um diploma que se recebe uma única vez e guarda na parede para sempre. É mais parecido com um horizonte que se aproxima gradualmente, com recaídas, retrocessos temporários e novos ciclos de integração que continuam acontecendo ao longo da vida inteira, cada vez numa camada mais profunda da personalidade. Reconhecer alguns desses 10 sinais não significa que o processo terminou, significa que ele está genuinamente em curso e que vale a pena continuar prestando atenção, com paciência e curiosidade, a tudo que ainda está por vir nesse caminho de se tornar, cada vez mais, quem você realmente é. Se você chegou até aqui, comenta. Rubedo. Se esse conteúdo fez sentido para você, o Mapa do Desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link está na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!